Será que finalmente o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vai assinar a proposta não vinculante do projeto Safiel após sofrer estiramento que o tirou da última rodada do Campeonato Brasileiro? O paredão Hugo Souza será reavaliado nos próximos dias para saber se terá condições de enfrentar o Santos no próximo domingo. E mais uma vez, a Justiça suspendeu a votação da reforma do Estatuto do Timão. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Cimento das camisetas da Minimal Club. Você sabia que a Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil? O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, que na prática dura muito mais, não desbota, não encolhe e o caimento é sempre valorizando o seu corpo. Sabe aquela sensação como se tivesse acabado de sair de um treinão bem forte na academia? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o paredão Hugo Souza, que após ter sofrido estiramento que o tirou da última rodada do Brasileirão, ele será reavaliado nos próximos dias para saber se terá condições de enfrentar o Santos, o clássico do próximo domingo. A última rodada do Timão pelo Campeonato Brasileiro, infelizmente, foi derrota para a equipe do Coritiba, jogando fora de casa. E nessa partida nós não tivemos o paredão Hugo Souza e, claro, também outros titulares, como por exemplo Mateuzinho, Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, André, mas o Hugo Souza acabou sendo por um caso no último dia de treinamentos, no último dia de trabalhos. No sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, após defender uma bola com o pé, o Hugo acabou sentindo dores no joelho, sentiu, na verdade, teve um estiramento. Aí foi preservado e ficou de fora da derrota do último domingo. Foi substituído pelo Cauê, que sempre foi bem, acabou sendo contestado nos 2 jogos da equipe do Coritiba. Fato é que agora vem a preocupação para os próximos jogos. Domingo, o Corinthians tem clássico contra o Santos na Neoquímica Arena, mais uma rodada do Brasileirão, e o Hugo Souza será reavaliado nos próximos dias. O Corinthians retorna aos trabalhos nessa quarta-feira, dia 26. Aí teremos a quarta, a quinta, a sexta-feira e também o sábado, todos esses dias para o Hugo estar 100% e ir para o clássico contra o Santos. Lembrando, claro, se de repente o Hugo não tiver 100%, ele não vai para o jogo. Corinthians, claro, em breve teremos os 2 jogos decisivos pela Libertadores da América, mas a expectativa é positiva para que o Hugo esteja 100%. Mas claro, vamos aguardar. A minha opinião quanto a essa questão do Hugo Souza de repente ser até dúvida para o clássico de domingo contra o Santos é a seguinte, vamos lá. O Hugo acabou sentindo dores, teve um estiramento, mas na primeira avaliação ali dos médicos não foi necessário, por exemplo, nem ter feito exames, pelo menos informações que chegam, o Hugo nem precisou fazer exames e sim foi preservado. O Corinthians jogou no domingo, na segunda-feira folga, na terça-feira, dia 25, também folga, e nesta quarta, dia 26, os jogadores retornam. Absolutamente que o Hugo será reavaliado logo de cara, de repente tiver dores ou algum inchaço, alguma coisa assim. Claro que nos últimos dias ele conversou com os médicos do clube, e aí, de repente, se for necessário, fazer exames. Na minha visão, isso não será necessário. Eu acredito que o Hugo já esteja praticamente recuperado. Claro, de repente não sente mais dores, e aí vai correr, vai disputar algum lance, aí volta a doer, aí será necessário fazer os exames médicos. Enfim, o Cauê foi contestado nos 2 gols do Coritiba. Eu particularmente gosto muito do Cauê, até acho que deveria jogar mais, mas sabemos que o Hugo hoje é o diferencial, é a confiança maior. E lembrando,
Não pode, de repente, dar um passo errado para prejudicar de uma forma pior nos jogos contra o Estudiantes, quartas de final da Libertadores. Mas eu acho que estará tudo bem com o Hugo e vamos torcer para que esteja. E agora vamos falar sobre mais uma vez a Justiça ter aceito o pedido de 3 conselheiros vitalícios e a votação da reforma do Estatuto, que estava marcada para o mês de setembro, mais uma vez acabou sendo suspensa. A reforma do Estatuto do Timão realmente não deverá acontecer nesse ano de 2026. Sinceramente, nem sabemos quando poderá, na verdade, acontecer. Lembrando que no ano passado as coisas foram intensificando, tivemos as audiências públicas, tudo definido, aí confusão na votação do conselho entre Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. Texto base não foi aprovado, foi marcada a primeira Assembleia Geral dos Sócios para o dia 20 de junho. E aí, 3 conselheiros vitalícios, Alexandre Rusni, Ademir Benedito e Guilherme Stranger, entraram na justiça pedindo a suspensão porque foi colocado o texto base, destacando que a reforma do estatuto tem como os principais pontos o voto do fiel torcedor, que é algo que nós já lutamos há muito tempo, e também mudanças no sistema eleitoral do clube. A suspensão do dia 20 de junho, e aí depois aconteceram outros momentos, o Tuma estava afastado, voltou, e aí recentemente marcou novamente para o dia 19 de setembro. E mais uma vez, os mesmos 3 vitalícios entraram na justiça mais uma vez e conseguiram a suspensão. A decisão foi do desembargador Maurício Campos da Silva, da 4ª Câmara de Direito Privado. Ele apontou indício em que a nova convocação poderia representar uma tentativa de contornar uma decisão judicial anterior, já que a anterior havia sido suspensa. Com isso, a Justiça determinou a paralisação do ato até o julgamento definitivo do processo. O despacho também proíbe o Corinthians de convocar novas reuniões com finalidade semelhante, sob pena de multa de R$ 50 mil, além da possibilidade de outras punições em caso de descumprimento. Então, mais uma vez, o que seria a votação, a decisão dos sócios, se o estatuto do clube seria reformulado ou não, mais uma vez suspensa. A minha opinião, quanto a mais uma vez a justiça ter acatado o pedido e novamente a Assembleia Geral dos Sócios estar suspensa, é a seguinte. Bom, quando eu trouxe a informação para vocês que os 3 vitalícios, volto a repetir, Ademir Benedito, Guilherme Stranger e o Alexandre Rusni, haviam mais uma vez entrado com o pedido de suspensão, eu até falei para vocês, sinceramente, tarde demais para reformar o estatuto. Hoje, o Corinthians não tem uma outra saída, não tem um outro caminho que não seja a intervenção judicial. E essas situações alimentam ainda mais o que hoje é tratado como uma possível intervenção judicial. É por isso que eu falo para vocês, o sócio não tem mais a mínima chance de decidir alguma coisa. Por quê? Porque sempre arrumam uma forma de fazer com que as coisas não aconteçam. Quando eu falo para vocês tarde, por exemplo, eu sempre lutei pela votação do fiel torcedor. E outros detalhes, um dos pontos é o Osmar Stabile poder concorrer novamente, poder tentar se reeleger. Então, sinceramente, para mim, reforma do estatuto tarde não iria fazer diferença nenhuma, porque, sinceramente, o que o Corinthians necessita é uma intervenção judicial, mas é inacreditável o que os caras fazem, não deixam os sócios decidirem. E o clube é um clube de associados, mas os associados não podem decidir nada, infelizmente. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Safiel e Osmar Stabile. Será que finalmente, na reunião que acontecerá nesta quarta-feira, 26 de agosto, o presidente Osmar Stabile vai assinar
a proposta não vinculante do projeto Safiel. O projeto Safiel já está desde o ano passado tentando ganhar espaços, tentando implementar de uma vez por todas a profissionalização no Corinthians. Safiel, que não é nada mais nada menos que uma proposta de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, só que com detalhes importantes. Por exemplo, Safiel não é uma SAF de dono. Por exemplo, chega um dono trilionário, um cara com muito dinheiro, adquire o clube e o clube passe a ser dele. Não. Safiel, na verdade, é composta por cada corintiano que adquirir as suas cotas, comprar a sua parte, ter o seu pedacinho ali e se sentir dono do Corinthians. Então, absolutamente, que entre nós torcedores acaba tendo um nível de aprovação muito grande. E claro, sabemos que profissionalizar o Corinthians hoje em dia, separar o clube associativo do futebol, sabemos que é algo muito difícil. Mas nos últimos meses a pressão ela vem aumentando. O Corinthians em um abismo financeiro, dívidas atrás de dívidas. A diretoria não consegue honrar os compromissos básicos. No momento, ó, tem direitos de base atrasados, premiações, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E o Safiel, um ponto importante, tem uma previsão de captação inicial entre 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais, o que resolveria hoje os problemas das finanças do clube. Com as dificuldades enormes, o Safiel lançou uma proposta chamada não vinculante. O que é? O presidente Osmar Stabile assina, mas ele não vai estar determinando de uma vez por todas a entrada do Safiel. Primeiramente, que nem é ele que decide sozinho, mas sim ele vai estar autorizando que a proposta seja discutida, analisada de uma forma mais ampla, passe por todos ali os órgãos competentes do clube e aí, quem sabe, ser votado pelos sócios, ser decidido pelos sócios. Mas o Osmar Stabile não assina, já aconteceram várias situações envolvendo Gaviões, que levaria no core e tudo mais, e sempre ali Safiel com muitas dificuldades de se aproximar dos diretores. Mas nesta quarta-feira, 26 de agosto, vai ter uma reunião. Inclusive o Safiel já confirmou às 17 horas os integrantes, os idealizadores do projeto Safiel, Carlos Teixeira, Eduardo Salucci, além dos membros do CAS, que é o Comitê de Acompanhamento Safiel, estarão no Parque São Jorge para uma reunião com Osmar Stabile, Romeu Tomás Júnior, Leonardo Pantaleão, Haroldo Dantas e também o Miguel Marques, que é o presidente do CORE. E aí vem a questão, será que Osmar Stabile vai assinar a proposta não vinculante? Dentro do Safiel, eles tratam essa reunião como muito importante, como um passo gigantesco. Mas para o Osmar Stabile assinar, sabemos que será algo bastante complexo. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer. Para mim, sinceramente, essa reunião foi marcada mais para ganhar tempo ou alguma coisa assim. Mas tomara que eu esteja errado e algum avanço aconteça nessa reunião. Só pelo fato de acontecer a reunião com o presidente da diretoria, que é o Osmar Stabile, e os presidentes dos conselhos do clube, já é algo, como eu disse, que para os idealizadores está sendo considerado um grande avanço. Então vamos aguardar e vamos acompanhar o que será divulgado após essa reunião, que para mim deverá durar horas. A minha opinião quanto a essa reunião entre os idealizadores do projeto Safiel, Osmar Stabile, Romeu Tomás Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, Miguel Marques, presidente do CORE, Conselho de Orientação, e também o Haroldo Dantas, presidente do Conselho Fiscal, além do Leonardo Pantaleão, que é o presidente da Comissão de Ética. Claro que outras lideranças políticas, diretores também deverão estar nessa reunião. Para mim, por exemplo, financeiro e jurídico necessitam estarem. Agora vamos lá. O Stabile vai assinar o Safiel? Essa é a principal questão da reunião. Essa é a principal pergunta. Será que o Stabile assina? Vamos lá. Primeiramente, não tem como garantir nada, não tem como saber o que está passando na cabeça do presidente, o que ele está pretendendo, não tem como. Agora, uma coisa é fato, é só analisar o cenário. O Osmar Stabile, por exemplo, ele tem a intenção de concorrer à eleição, de ser presidente a partir do ano que vem e assumir o próximo triênio. Ele assinando o Safiel, ele estará decretando que ele não... Aliás, apesar que por enquanto é a proposta não vinculante, mas ele assinando, ele vai estar decretando que ele não vai ter chance de ganhar. Por quê? Porque ele perderá muito apoio político, já está perdendo.
Então, para mim, tomara que eu esteja errado, essa reunião foi marcada mais para tentar amenizar aquele protesto que aconteceu na porta do Parque São Jorge no último sábado. Eu, particularmente, não vejo Osmar Stabile assinando. Ele já disse em outras vezes que não vai assinar, que não tem SAF no estatuto, colocando como desculpa, mas é o que eu disse, a proposta não vinculante não é determinar nada. Então, portanto, valeria a pena. Seria uma chance do Corinthians ser ajudado, e a ajuda está sendo oferecida. Como eu disse, entre 2,5 bilhões a 3 bilhões, inclusive com a assinatura do Osmar Stabile da proposta não vinculante. Aí, os idealizadores poderão ir ao mercado e comprovarem se realmente vão conseguir esse aporte, mas eu particularmente não vejo. Tomara que eu esteja errado, que o resultado depois da reunião seja outro, mas é que eu estou dizendo para vocês. Hoje, dentro do Corinthians, uma grande maioria dos políticos não querem nem ouvir falar de Safiel, mas claro, vamos aguardar e acompanhar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!